Página 55. Aborto da amiga. Aos 13 anos, a minha amiga Estela engravidou. Quando me disse que estava grávida, eu perguntei-lhe: "Mas então, tu não tomavas a pílula?" Ela disse: "Sim, mas não funcionou." Eu disse: "Mas e agora? O que vais fazer? Quem é o pai?" Ela respondeu que não sabia. Não sabia se foi naquela festa, ou naquele passeio, ou ainda se era do noivo. Acrescentou que vai ter que dizer que é do noivo. Em junho viajaram de férias ela e a mãe. Já tinha 5 meses de gravidez. Quando retornou, fiquei surpreendida. Ela não tinha nada de barriga e parecia um cadáver. Estava tão pálida e daquela menina extrovertida que se divertia com tudo, não ficou nada, já não era a mesma. Sabem, nenhuma de nós gostava de ir à missa. Mas na escola, que era de freiras, tínhamos que ir com elas. Havia um sacerdote velhinho que demorava muito, e a nós essas missas pareciam eternas, nunca mais acabavam. Enquanto durava a missa, nós estávamos o tempo todo na brincadeira, a rir sem atenção nenhuma. Mas um dia chegou um sacerdote novo, muito jovem e muito bem apresentável. Nós comentávamos que um jovem tão atraente como o padre era um desperdício. Combinamos qual de nós o iria conquistar. Imaginem. Lá na nossa escola, as freiras eram as primeiras a comungar e a seguir éramos nós. E todas sem confissão. Fizemos uma aposta para ver quem conquistava o padre. Quando fôssemos comungar, desabotoávamos a blusa, e aquela a quem o padre, ao dar a hóstia, lhe fizesse estremecer a mão, era essa que melhores seios tinha. Era essa que tinha chamado a atenção do padre. As coisas satânicas que o maligno nos fez fazer, e nós pensávamos que eram brincadeiras. A que ponto chegávamos? Mas quando a minha amiga Estela chegou daquelas férias, já não era a mesma, divertida, brincalhona e alegre de sempre. Agora tinha o olhar apagado, triste, muito triste. Ela não queria contar-me, mas um dia eu fui à casa dela e ela baixou a saia e disse-me. Quando a minha mãe soube que eu estava grávida, ficou tão furiosa, que imediatamente me agarrou pela mão, me colocou no carro e me levou ao ginecologista. Quando chegou lá, disse ao médico: "Ela está grávida. Faça-me um favor, cobre-me o que quiser, mas necessito que a opere imediatamente e resolva este problema." A minha amiga abre o guarda-roupa do seu quarto e vejo logo um frasco de vidro com tampa vermelha com um líquido e um bebê completamente formado ali, naquele frasco. Nunca esquecerei. Em cima da tampa do frasco, a caixa com a pílula anticoncepcional. Imaginem. Vejam como o pecado põe uma pessoa doente e uma mãe que fica espiritualmente doente, cega, ao ponto de levar a filha a abortar e ainda por cima mandar colocar o bebê num frasco para que nunca mais se esquecesse de tomar a pílula e colocou aquele frasco no guarda-roupas de forma que apenas abrisse a porta, visse logo aquele frasco macabro e sobre a tampa a caixinha com a pílula. Simplesmente macabro e doentio. É o que o demônio faz quando lhe abrimos a porta com o pecado e não o limpamos na confissão. Quando perguntei à minha amiga se não lhe doeu e se não estava triste, ela respondeu ironicamente: "Mas por que havia de estar triste? Pelo contrário, ainda bem que me livraram desse problema." Mas era mentira, porque ela nunca mais voltou a ser a mesma. Pouco tempo depois entrou em depressão. Uma depressão terrível. Depois começou a consumir LSD e, claro que, como eu era sua melhor amiga, ofereceu-me, mas eu me assustei, por um lado, apetecia-me provar, porque ela dizia que a droga fazia sentir-se muito bem, que parecia estar flutuando, que parecia estar nas nuvens, e tantas outras coisas boas me dizia que me apeteceu a provar, mas não pude. Fiquei assustada e disse-lhe que não porque podia ficar cheirando a isso, e a minha mãe descobrir, porque tinha um olfato apuradíssimo e que me matava se descobrisse. O fato é que não provei. O Senhor mostrava-me agora que não foi pelo medo da minha mãe que eu não provei, mas sim a graça de Deus por ter uma mãe que rezava. A sua oração com o rosário sustentava-me e não me deixava descer tão abaixo. Mas as minhas amigas não gostaram, discutiram comigo, gritaram e ficaram chateadas por eu não ter provado. Mas eu não pude. Essa foi uma das tantas graças que recebi por ter uma mãe cheia de Deus que rezava por mim, que vivia unida ao Senhor. Aos 16 anos perdi a virgindade e veio o aborto. Passaram os 13 anos, os 14, 15 e cheguei aos 16. Tristemente, aos 16 anos, conheço e tenho meu primeiro noivo. Começou a pressão das minhas amigas. Eu era considerada a ovelha negra por não ter sido deflorada, como elas diziam.
Agora que tinha noivo, começava a pressão psicológica. Eu tinha lhes prometido que quando tivesse um noivo, sim, antes não. Agora já não tinha escapatória. Eu disse à minha amiga Estela: mas e se eu ficar grávida como tu? Ela responde que não ia acontecer isso porque agora havia outros métodos, como por exemplo os preservativos, porque na época dela só se usavam as pílulas, mas agora eu não ia ter problemas. Disse-me que ia me dar 5 pílulas para tomar todas no mesmo dia e que se usássemos os preservativos, que ia ver que não me aconteceria nada. Eu sentia-me mal por ter de cumprir essa promessa, mas não queria ficar mal com elas. Olhem que quando aconteceu, vi que a minha mãe tinha razão, quando dizia que uma menina que perde a virgindade apaga-se. Eu sentia isso, que algo se apagou em mim, como se tivesse perdido algo, que não voltaria a recuperar. Foi essa sensação que ficou, e também uma tristeza enorme. Não sei por que é que dizem que sexo é bom. Não sei por que os jovens dizem gostar tanto. Eu acho que não é bem assim. No meu país, Colômbia, vê-se na televisão tanta publicidade que fala e incentiva a sexualidade segura com preservativo, que desfrutem a sexualidade. Eu sinto tanta tristeza quando vejo isso, se soubessem. Olhem que no meu caso eu senti muito triste, senti um medo tremendo de chegar em casa e a minha mãe notasse. Eu nunca mais olhei para minha mãe nos olhos, com receio que ela visse nos meus olhos o que eu tinha feito. Sentia-me furiosa e até revoltada comigo mesma e com as minhas amigas por ter sido débil e ter feito algo que não desejava, e fazê-lo só para lhes fazer a vontade. Mas sabem que apesar dos conselhos da minha amiga Estela e com todos os cuidados na minha primeira relação, fiquei grávida. Imaginem o susto de uma menina com 16 anos. Grávida? Chora. Comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. No meio do medo, também comecei a sentir ternura por esse bebê que tinha dentro de mim. Falei com meu noivo e contei-lhe. Ficou surpreendido. Eu esperava que me dissesse que nos casássemos. Eu tinha 16 anos e ele 17. Mas ele disse que não íamos estragar a nossa vida, que eu tinha que abortar. E lá vou eu, preocupadíssima, triste, muito triste com a minha amiga Estela. Ela disse-me: não te preocupes, isso não é nada. Lembra-te que eu já passei por isso várias vezes. Fiquei um pouco triste a primeira vez e a segunda já foi mais fácil, e a terceira já não se sente nada com o aborto. Eu disse-lhe: mas tu imaginas quando eu chegar em casa e minha mãe vir semelhante ferida? Vai matar-me. Ela diz-me: não te preocupes, porque agora já não fazem essa ferida tão grande. Aquela vez que viste aquele corte tão grande, foi porque o bebê já estava muito grande, mas agora não. No teu caso, não te preocupes, porque está pequenininho. Não vai te acontecer nada e tua mãe nem vai perceber. Ó, irmãos, que tristeza, que dor tão grande. Como o demônio nos faz ver as coisas, como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância, como se um aborto provocado fosse o mais natural do mundo. Que até uma estupidez sentir-se mal, que o sexo é para desfrutar sem remorsos, sem culpas. Mas sabem por que é que o maligno faz isso? Porque leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, precisa de sacrifícios humanos, porque cada aborto provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Ninguém pode imaginar o susto e o medo, e a sensação de culpa quando cheguei a esse hospital, bem longe da minha casa, para fazer um aborto. O médico anestesiou-me, mas quando acordei, nunca mais fui a mesma. Mataram aquele bebê e eu morri com ele. Sabem, o Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que não vemos com os olhos da carne, aquilo que aconteceu quando o médico me fez o aborto. Eu vi o médico que, como uma espécie de tenaz, agarra o bebê e parte-o em pedaços. Esse bebê grita com tanta força. Nem que tenha só 1 minuto de fecundação, já é uma alma adulta. Porém, usar a pílula do dia seguinte ou qualquer outra forma, mas estão a matar um bebê como uma alma adulta, completamente formada, porque a alma não cresce com o corpo, mas é criada por Deus no mesmo instante em que se encontra o espermatozoide com o óvulo, nesse segundo. Porque no livro da vida, vi como as nossas almas, imediatamente após se tocarem as 2 células, formam uma faísca de luz formosíssima, e essa luz aparece ser como um sol, tirado do sol de Deus Pai. Num segundo, a alma criada por Deus é adulta, madura, plena e à imagem e semelhança de Deus. Aquele bebê está submergido no Espírito Santo que sai do coração do Pai. O ventre de uma mãe, após ser fecundado, ilumina-se de imediato com o brilho dessa alma e da comunhão de Deus com essa alma. Quando lhe arrancam esse bebê, essa vida, eu vi que o Senhor estremecia.
quando lhe arrancam essa alma das mãos. Quando matam aquele bebê, ele grita tanto que todo o céu estremece. Eu vi no meu caso, quando matei o meu bebê, ouvi-o gritar tanto e tão forte. Vi também Jesus na cruz a gritar e sofrer. Por essa alma. E por cada alma que é abortada. O Senhor grita na cruz com tanta dor, tanta dor. Se vocês vissem, ninguém teria coragem de provocar um aborto. Agora pergunto-vos, quantos abortos há no mundo? Num dia, num mês. Imaginam a dimensão do nosso pecado, a dor, o sofrimento que provocamos ao nosso Deus, e quanto é misericordioso, quanto nos ama, apesar da monstruosidade de nossos pecados, o sofrimento que causamos a nós próprios e como o mal toma posse de nossa vida. É o pecado mais grave e o mais terrível de todos. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é um holocausto a Satanás, e ele fica com mais e mais poder. E essa alma grita. Uma vez, repito-vos, essa alma é madura e adulta, mesmo que não tenha olhos, nem carne, nem mesmo um corpo formado, mas já tem uma alma completamente adulta. E esse grito tão grande, quando a estão a assassinar, faz estremecer todo o céu. Mas, pelo contrário, é um grito de júbilo, de triunfo no inferno. A única comparação que me vem à mente é como na final de um mundial de futebol, aquela euforia toda, mas como se fosse um estádio enorme, imenso até perder de vista pela sua grandeza, cheio de demônios gritando como loucos o seu triunfo. Eles, os demônios, jogavam em cima de mim esse sangue desses bebês que eu matei e contribuí para isso, e a minha alma branca ficou negra, absolutamente toda negra. Depois dos abortos, eu pensei que já não tinha mais pecados. Mas o mais triste foi ver que Jesus me mostrava como eu também tinha matado no meu planejamento familiar. Sabem por quê? Eu usava o T, de cobre, para não engravidar. Desde os 16 anos usei esse método anticonceptivo até o dia em que me caiu o raio. Só quando queria engravidar, depois de casada, eu tirava, para logo que pudesse voltava a colocar. Quero dizer a todas as mulheres que usam esses métodos, esses dispositivos intrauterinos, que sim, provocam abortos. Sei que muitas mulheres já aconteceu o mesmo que a mim, que no nosso período menstrual muitas vezes vemos uns coágulos grandes e sentimos dores mais fortes do que o normal. Vamos ao médico e ele não dá muita importância. Receita uns analgésicos e, se as dores forem muito fortes, umas injeções dizendo que não nos preocupemos, que é normal porque é um corpo estranho que está ali, mas que não há problema nenhum. Sabem o que é isso? São microabortos. Sim, microabortos. Os dispositivos intrauterinos provocam microabortos porque logo que se unem ao espermatozoide e o óvulo, como já lhes disse anteriormente, desde esse momento forma-se uma alma, que não precisa crescer porque já é adulta. O que acontece é que os dispositivos intrauterinos não deixam o óvulo fecundado implantar-se no útero e morre. É expulsa aquela alma. Por isso são microabortos. O microaborto é uma alma adulta completamente formada a quem não foi permitido viver. Foi muito doloroso ver quantos bebês tinham sido fecundados, mas tinham explodido. Esses sóis, essas faíscas divinas, não se podiam agarrar por causa do dedo de cobre. E os gritos desses bebês, desgarrando-se das mãos de Deus Pai, quando não se podiam implantar. É espantosamente horrível de ver. Mas o pior é que não podia dizer que não sabia. Eu, quando ia à missa, não prestava atenção ao que o padre dizia. Nem ouvia se alguém me perguntasse qual foi o evangelho, eu não sabia. Sabem que até na missa os demônios estão presentes para nos distrair, para nos fazer adormecer, para não nos deixar ouvir nada? Pois eu, numa dessas missas em que estava completamente distraída, o meu anjo da guarda deu-me uma sacudida dela e destampou meus ouvidos para que eu ouvisse o que dizia o padre naquele momento. E ouvi o padre falar precisamente sobre os dispositivos intrauterinos e dizia que eram abortivos e que todas as mulheres que estivessem a usar esse método para o controle da natalidade estavam abortando. Quando a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar. Que todas as mulheres que usassem esse método não podiam comungar. Eu ouvi aquilo e fiquei furiosa contra o padre. Mas o que estariam a pensar esses padres? Com que direito? Por isso é que a igreja não avança. É por essas e outras que as igrejas estão vazias. Claro, porque não estão com a ciência. Quem pensam que são esses padres? Por acaso vão dar de comer a todos os filhos que vamos ter? Eu saí furiosa da igreja a resmungar.
O fato é que no meu julgamento diante de Deus, não pude dizer que não sabia, porque apesar de ouvir aquelas palavras do sacerdote, não fiz caso e continuei a usar esse método. Quantos bebês mataram? Por isso vivia tão deprimida, porque o meu ventre, em vez de ser fonte de vida, transformou-se num cemitério, num lugar de matar bebês. Imaginem que a própria mãe, a quem Deus deu o dom tão grande de dar a vida, de cuidar o seu filho, protegê-lo contra tudo e todos, aquela mesma mãe, com todos esses dons, mata seu filhinho. O demônio tem levado a humanidade, com a sua estratégia maligna, a matar os nossos filhos. Agora compreendo por que razão vivia continuamente amargurada, deprimida, com mau humor, mal educada, com mau feitio, sempre de cara má, frustrada com tudo e todos. Claro, tinha me transformado sem saber numa máquina de matar bebês, e isso afundava-me mais e mais no abismo. O aborto é o pior de todos os pecados, o provocado, não o espontâneo, porque matar os filhos ainda no ventre da mãe, matar um bebezinho inocente e indefeso, é dar-lhes de herança a Satanás. O demônio lidera do fundo do abismo, porque estamos a derramar sangue inocente. Um bebê é como um cordeiro inocente sem mancha. E quem é o cordeiro sem mancha? É Jesus. Nesse momento, aquele bebê é a imagem e semelhança de Jesus. Isso faz uma ligação tão profunda com as trevas, ao ser a própria mãe a matar esse bebê, que faz com que saiam mais demônios do inferno para destruir e destroçar a humanidade. Abrem-se como uns selos que Deus tinha colocado para o mal não sair. Mas por cada aborto abrem-se esses selos e saem como que umas larvas horríveis, que são mais e mais demônios, que vão saindo para seguir e perseguir a humanidade, e a seguir fazer-nos escravos da carne, do pecado e de todas as coisas más que vemos e que se verão cada vez mais. É como se dessemos a chave do inferno aos demônios, para que saiam. E vão saindo mais e mais demônios, de prostituição, de aberrações sexuais, de satanismo, de ateísmo, de suicídio, de insensibilidade e de todos os males que vemos à nossa volta. E o mundo vai ficando cada dia pior. Olhem quantos bebês se matam todos os dias. Esse é um triunfo do maligno. Saibam que por esse preço de sangue inocente, são mais e mais demônios fora do inferno, soltos entre nós. Reparem, nós pecamos, mesmo sem saber. E a nossa vida vai se transformando num inferno, com problemas de todo tipo, com doenças, com todos os males que nos afligem, e que é pura e simplesmente a ação do demônio na nossa vida. Mas somos nós, e só nós, que abrimos a porta do mal com o nosso pecado e permitimos que circule livremente na nossa vida. Não é só com o aborto que pecamos, mas é dos pecados mais graves. E depois temos o descaramento de culpar a Deus por tanta miséria, tanta desgraça, tanta doença e tanto sofrimento. Mas Deus, na sua infinita bondade, ainda nos dá o sacramento da penitência, e temos a oportunidade de nos arrependermos e de lavar o nosso pecado na confissão, e romper os laços que nos unem a Satanás e a sua influência na nossa vida. Dessa forma, podemos lavar a nossa alma, mas, no meu caso, não o fiz. No próximo vídeo, nós vamos ver a partir da página 65 adiante. Então, continue nos acompanhando.